Carioca. E pelo lado do Mengão, agora a atenção é total na Recopa Sul-Americana. Vai a Argentina para La Fortaleza para enfrentar o Lanús. E a gente vai conversar com o Igor Dorileu, que está acompanhando essa partida do Flamengo em busca de mais um título para o currículo e para a história. Igor, para você, bom dia. Só uma pausa no carnaval, na folia, nos desfiles, porque agora o assunto é Flamengo. Pois é, Renata, bom dia pra você, bom dia Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. O elenco do Flamengo tá fazendo agora, terminando o último treinamento antes de viajar pra Argentina, onde na quinta-feira enfrenta o Lanús no estádio La Fortaleza, na Grande Buenos Aires, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Depois desse treinamento, eles vão almoçar e meio-dia e 45, o ônibus deixa aqui o CT Ninho do Urubu em direção ao Aeroporto Internacional do Galeão. De lá pegam um voo para a Argentina. Amanhã, na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors, o Filipe Luís ainda comanda uma última atividade antes dessa decisão. E nesse jogo, ele vai promover o retorno de alguns titulares que foram preservados do clássico contra o Botafogo, como o Rossi, o Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro. E há duas dúvidas nessa equipe. Uma é na lateral direita. O Varela, titular da posição, que ficou de fora das últimas partidas por causa de dores no tornozelo, está recuperado e pode voltar a ser relacionado. Se isso acontecer, a tendência é que o Emerson Royal deixe a equipe titular e o Varela retome o lugar na lateral direita. Uma outra dúvida é no setor de meio campo, ao lado do Eric Pulgar e do Arrascaeta. Contra o Botafogo, o Lucas Paquetá atuou como segundo volante, mas pode ser que para essa partida na Argentina, o Filipe Luís escolha um jogador de mais marcação, como por exemplo o Everton Araújo, que tem sido muito elogiado, ou então o De La Cruz, que foi outro jogador a ser poupado desse duelo contra o Botafogo. O argentino não atua, o uruguaio na verdade, não atua em gramados sintéticos, por isso ficou de fora dessa partida pelo Campeonato Carioca. Bom, Flamengo e Lanús que vivem momentos completamente diferentes na temporada. O Flamengo vem de 3 jogos sem perder, o Lanús não ganha há 3 partidas, então não deixa de ser um bom sinal. O Flamengo vai em busca do bicampeonato da Recopa Sul-Americana, foi campeão em 2020, quando bateu o Independiente Del Valle, e naquela ocasião o Filipe Luís, que hoje é treinador, estava em campo como lateral esquerdo do Flamengo, e a exemplo do que aconteceu em 2020, o Flamengo vai decidir a Recopa no Maracanã, primeira parte dessa decisão na quinta-feira contra o Lanús, a segunda parte na outra quinta-feira, na semana que vem, no Maracanã. Os preparativos aqui no Ninho do Urubu, os jogadores já finalizando essa última atividade, vão almoçar e daqui a pouquinho partem para o aeroporto para iniciar essa viagem para Buenos Aires. Encerram a preparação amanhã, quinta-feira entra em campo lá no estádio La Fortaleza, no bairro de Lanús. Renata, volto com você. Muito obrigada, Igor Dorileu. Informações completas do Flamengo, explicou bem direitinho essa dinâmica toda de Recopa. Lembrando, o campeão da Libertadores versus campeão da Sul-Americana. Ronaldão, na primeira tentativa de título do Flamengo no ano, falhou. O Corinthians levou a Supercopa do Brasil. Agora, mais uma chance para a equipe do Filipe Luís. Falhou não, né, menina? Foi amassado pelo Corinthians. Era para ser 3-0. Mas muita coisa não falhou. Não falhou. Acontece o seguinte, muita coisa já aconteceu, né? O Flamengo já passou por esse apuro de perder um título, mas vai forte. O time do Flamengo é muito forte. O Edu, a gente estava comentando aqui, falando do Fluminense, cada posição tem 2 jogadores. O Flamengo tem 3 cada posição. E 3 feras, né? Vamos dizer assim. Então, continua lutando. O Flamengo, esse ano, vai ter título aí, vai ter time que também contratou, que vai continuar sendo vice. É o que costuma acontecer. Sonho meu. Sonho meu, fica tranquilo que pelo menos um título a gente vai comemorar. Qual que é de eleitor? Não, fica tranquilo. Agora, Edu, aqui no programa há uma dúvida. Como na quinta-feira nós teremos um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro entre Furacão e Corinthians, será que o Furacão... Papo de que Igor Jesus pode virar reforço do Flamengo. Centroavante que fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo, se mudou para o Nottingham Forest e tem sido convocado para a seleção brasileira. Informação sobre o interesse do
do Júlio Miguel Neto. Temporada do Igor Jesus na Premier League de 33 jogos, 11 gols e uma assistência. Ele é o titular absoluto do Forest, são 4 gols a mais do que o Gibbs White. Importante lembrar que o Nottingham Forest havia o comprado do Botafogo por apenas 19 milhões de euros. O jogador já tem valor de mercado de pelo menos 30 milhões de euros. Estamos falando de um atleta de apenas 24 anos de idade. Antes de gravar o vídeo, eu procurei o Jefferson Batista, que é representante do Igor Jesus, para saber se existe alguma negociação em andamento. O Jefferson me contou que o Igor era alvo do Flamengo desde antes de chegar ao Botafogo. Quando ainda era dirigido por Marcos Braz e Bruno Spindel, o Flamengo monitorava o atacante que surgiu no Curitiba e foi jogar no Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Por agora, nenhuma negociação, e é impossível imaginar que o Forest o venda se mantiver na primeira divisão da Premier League. Só para lembrar, hoje o Forest é o primeiro time fora do Z3, a zona de rebaixamento do campeonato inglês. São 27 pontos contra 24 do West Ham. O West Ham vem melhorado, especialmente depois, por uma incrível coincidência, da saída do Paquetá. Já o Nottingham Forest tem tropeçado na última rodada, por exemplo, empate contra o Lanterna Wolverhampton. Você gostaria do Igor Jesus? Acha que ele se encaixa no perfil de centroavante que o Felipe Luiz busca? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Do Mengão, então. Bruno, Pedro, o que a gente tem de Pedro hoje aí? O Pedro joga ou não joga na Recopa? Lembrando que a Recopa é exclusiva da ESPN na quinta-feira, 9h30 da noite. Flamengo e Lanús, Lanús e Flamengo. Bom, primeiro eu vou responder aí o Futebol Mil Grau, ele está perguntando e de forma até insistente. Agradeço a audiência qualificada na terça-feira de Carnaval se o Flamengo busca volante. O que eu posso responder é aquilo que temos falado frequentemente, até informação mais do Hernando, André Hernando e Felipe Silva, a questão envolvendo o Marcos Antônio, que é volante, que é meio, enfim, é um todo-terreno no meio-campo do São Paulo, muito bom jogador. Se a gente sabe que o Flamengo tem interesse no Marcos Antônio, se a gente sabe que o Flamengo fez um acordo verbal com o São Paulo para ter preferência de compra do Marcos Antônio, sobretudo no meio do ano, quando reabrir o mercado na Europa, claramente, então, dá para responder que sim, o Flamengo busca volante. Talvez não de forma louca, frenética agora, mas sobretudo no meio do ano, quando tem essa possibilidade, essa janela aberta pelo Marcos Antônio. Então, sim. Não vou também falar aqui que, nossa, que grande informação, que furo de reportagem, mas claramente o Flamengo busca um jogador para essa função, tendo em vista as tentativas que fez em cima do Marcos Antônio. Sobre o Flamengo, continuando, mas claro, sobre o Flamengo, sobre o Pedro, uma atualização rápida, até porque o torcedor do Flamengo ficou ligeiramente preocupado, né, no último jogo contra o Botafogo. Ele não foi para o jogo. Depois o Felipe Luiz, que achou por bem poupá-lo pensando no jogo contra o Lanús. O Pedro também tem uma lesão muscular. Enfim, essa live quase foi que eu posso falar, uma UTI falando sobre lesões, o Bruno Guimarães, o Yuri Alberto, agora o Pedro. No caso do Pedro, diferentemente do Bruno Guimarães e do Yuri Alberto, o que eu sei de ontem para hoje é que o Flamengo não tem qualquer preocupação com esse problema muscular do Pedro na virilha. Então ele foi poupado no jogo contra o Botafogo porque estavam guardando e preferindo forçá-lo, entre aspas, né? Não vou falar. Não comprem muito essa palavra forçá-lo, eu usei mais por força de expressão, mas guardá-lo para o jogo contra o Lanús. Então o Pedro será convocado, viaja hoje para poder enfrentar o Lanús e, ao que tudo indica, será titular. Então é um Pedro que não causa preocupação. O Bruno Guimarães preocupa no Newcastle, o Yuri Alberto preocupa no Corinthians. No caso do Pedro, foi resguardado contra o Botafogo, guardado para o Lanús, volta a jogar então pelo Flamengo, está à disposição do Felipe Luiz. A lesão muscular na virilha não preocupa o departamento médico rubro-negro. Então dá pra gente dizer que ele tá 100% pro jogo, né, Brunão? É isso. Joga, deve ser titular. Eu diria 99%. 99%, né? 100% não dá pra cravar, até porque se não jogou o último jogo, se ele tivesse jogado o último jogo, aí daria pra dizer que 100%. Se ele não joga para se resguardar, eu não vou comprar muito o 100%, mas tá próximo do 100%. Estando próximo do 100%, vai ao jogo. Não, muita gente aqui falando do Flamengo, né? Fala do Flamengo que o caminhão da audiência passa, o Barbearia Style. Valeu, Barbearia Style, pessoal falando de Cruzeiro. Para as informações, galera, a torcida do Flamengo já pode começar a cantar, né? Caiu no tapetinho, já era. Por quê?
Flamengo contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Nos últimos 11 jogos, 10 vitórias do Flamengo e apenas uma vitória do Botafogo, que foi aquela ainda nos tempos de Tite, que o Tite foi goleado pelo Botafogo 4-1. Enfim, naquele jogo o Flamengo jogou muito mal. Mas em 11 jogos no tapetinho do Newton Santos, 10 vitórias para o Flamengo e apenas uma vitória para o Botafogo. Incrível como o Flamengo vem dominando o Botafogo, mesmo o Botafogo jogando em sua casa, em um piso que é totalmente diferente para os atletas do Flamengo. Por falar nesse jogo de ontem, galera, eu vou trazer alguns pontos que precisam ser ditos aqui, algumas verdades. Eu vou começar falando os pontos negativos, porque eu gosto de finalizar com pontos positivos. Para mim, o goleiro Wendel deu mole no gol do Botafogo. O Pulgar também deu mole na marcação, ok, mas o Wendel não pode tomar um gol daquele de cabeça de cobertura, gente. Não dá. E o Wendel, ele vai confirmando aquilo que eu já imaginava. Não é um reserva para colocar medo em Rossi. Não é aquele reserva que o Rossi olha assim pro banco de reserva e fala: opa, se eu fizer uma besteirinha aqui, tem um reserva ali doido para pegar minha vaga, com potencial para pegar minha vaga. Não é esse reserva. Com todo respeito ao Wendel, mas pelo menos o que ele vem apresentando até agora não é. E, gente, eu não estou aqui pedindo a saída do Wendel do Flamengo, dizendo que o Flamengo não era para ter contratado. Só estou dizendo um fato. Continua tendo uma discrepância em nível técnico alta. O Wendel é melhor que o Matheus Cunha. A gente vai ver com o passar do tempo. O Matheus Cunha não era esse goleiro que dava medo em Rossi. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. O Wendel, pelo menos até o momento, está nessa linha que eu já havia imaginado. Samuel Lino e Royal, dois jogadores que eu canso de defender aqui no canal, nas outras redes sociais, defender no sentido assim: calma, tem que ter paciência. Só que, assim, Samuel Lino e Emerson Royal, vocês precisam me ajudar a ajudar vocês, porque a partida que vocês fizeram ontem contra o Botafogo foi uma partida muito aquém, sobretudo o Samuel Lino, que está vendo o Cebolinha comer a bola toda vez que entra nos jogos, seja como titular, seja sendo acionado durante a partida. E o Royal, novamente, assim, é difícil defender. Beleza, eu critico a atuação deles. Eu não estou aqui dizendo que os dois têm que sair do Flamengo. Eu não estou aqui dizendo que, pronto, a contratação do Samuel Lino não valeu nem um pouco a pena. Até agora, realmente não. Mas ele pode dar a volta por cima. O Emerson Royal, mais ainda, chegou depois do Samuel Lino. Então, assim, dar tempo ao tempo, mas de fato os dois novamente não performaram bem com a camisa do Flamengo. Pontos positivos: Vitão jogou muito bem novamente, inclusive participou dos 2 gols do Flamengo na vitória em cima do Botafogo. Hoje, dia 16 de fevereiro, se eu fosse escalar o meu time, o Vitão seria o titular. Em 4 jogos até o momento com a camisa do Flamengo, ele foi bem nos 4 jogos, os 4 como titular, os 4 ficando 90 minutos em campo, inclusive ele já tem uma assistência. Além disso, mostra segurança nas atuações, mesmo chegando esse ano ao Flamengo, ou seja, nenhum entrosamento com os novos companheiros. Então o Vitão é uma boa notícia nesse início de temporada. Outra boa notícia: o Paquetá, que voltou a fazer o gol com a camisa do Flamengo, o primeiro dele nesse retorno. Acho que, de certa forma, esse gol vai tirar um pouco a pressão das costas do jogador e também de grande parte da torcida que já estava pressionando o Lucas Paquetá, e ele começou como segundo volante ao lado do Pulgar e foi novamente muito bem durante o jogo ali no segundo tempo. Na ausência do Pedro, e a gente já vai falar porque o Pedro não entrou, o Felipe Luiz fez alterações e o Paquetá, ele foi adiantado para, entre aspas, falso 9, uma função inclusive que ele fez lá atrás com a camisa do Flamengo nos tempos de Reinaldo Rueda, e ele foi bem, tá? Fez pivô, a gente pode ver ali alguns passes bem interessantes do Paquetá como um falso 9. Gostei também do Luiz Araújo, entrou
entrou muito bem, um jogador que não entrava em campo desde o dia 25 de janeiro. Ele entrou ali aos 25 do segundo tempo, deu outro dinamismo ao ataque, sobretudo o lado direito, que foi o lado que ele atuou. Gostei do Luiz Araújo, gostei de Cebolinha. Pulgar novamente fazendo um gol e sendo muito decisivo, e fez uma partidaça em todos os sentidos, embora eu acho sim que ele deu mole ali no gol do Barbosa, no gol do Botafogo, na marcação, mas de maneira geral ele fez um grande jogo. Eu daria nota 9 para ele, sem sombra de dúvidas. Sobre o Pedro, galera, o Pedro, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, ele está sendo reavaliado, e para quem não sabe, o Pedro não entrou, ele num determinado momento no segundo tempo ele foi chamado, e aí ele chamou o Rodrigo Caio conversou com ele, o Rodrigo Caio depois conversou com o Felipe Luiz, e aí o Rodrigo Caio voltou para o Pedro, e aí o Pedro sentou novamente no banco de reservas. Depois o Felipe Luiz explicou que o Pedro não entrou porque ele estava relatando dores musculares na parte do adutor da coxa. E aí ele, segundo o Felipe Luiz, havia dito, se eu entrar é capaz de estourar, estou com medo de entrar. E aí o Felipe Luiz não o colocou em campo. E ele hoje, na reapresentação do elenco, nessa segunda-feira, está sendo reavaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo na quinta, jogo contra o Lanús lá na Argentina. Inclusive a delegação viaja na terça, tá? Vai finalizar a preparação na quarta e um treino lá na Argentina mesmo. E o Pedro não tem presença garantida ainda, está sendo reavaliado. No meu próximo vídeo, eu com certeza vou trazer uma atualização envolvendo o camisa 9 do Flamengo. Esse caso do Pedro, para mim, expõe mais ainda a necessidade do Flamengo na contratação do centroavante, porque o Bruno Henrique novamente não fez um bom jogo nessa função, não está indo bem, pelo contrário, está em declínio na carreira. E quando a gente fala declínio, gente, não é num tom pejorativo, mas é verdade, ele está indo para a reta final da temporada dele, embora a assessoria dele tenha soltado nota dizendo que ele não pensa, mas o próprio jogador disse que pensa em encerrar a carreira numa entrevista recente aí. Então eu acho que o Flamengo precisa ir às pressas ao mercado para contratar um centroavante. Não dá mais para esperar. O Pedro é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos, o que, entre aspas, é comum em um atleta que sofre a lesão que ele sofreu no joelho, e não foi a primeira, foi a segunda, não no mesmo joelho, mas o Pedro tem histórico de lesão grave no joelho. E para completar o nosso boletim médico, digamos assim, o Jorginho provavelmente está fora do jogo de quinta. As chances são remotas de ele viajar com a delegação na terça e jogar nessa partida de ida da Recopa Sul-Americana. Galera, quem